Bom dia a todos. Estamos dando início a mais um Clube do Livro. O tema de hoje é Tetralogia de Fallot. Eu sou a Thaís Castro Dalla Libera, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação tem como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O capítulo utilizado como base foi o capítulo 41 do livro Moss and Adams, e algumas outras referências foram utilizadas que vão ser mostradas no final. A incidência da tetralogia de Fallot é estimada em 4 a 5 por 100 mil nascidos vivos. É responsável por cerca de 10% dos casos de cardiopatias congênitas e é a cardiopatia congênita cianogênica mais comum. Ocorre igualmente entre homens e mulheres. Essa cardiopatia geralmente ocorre de uma maneira esporádica, mas em 15% tem relação com alguma síndrome genética, sendo a principal delas a trissomia do 21 e menos frequente, síndromes de George e síndrome de Alagille. A formação dessa cardiopatia acontece durante o desenvolvimento embrionário, em que um desvio anterior encefálico do septo infundibular resulta em um defeito do septo ventricular, com a raiz da aorta, sobrepondo-se ao defeito, causando uma obstrução do trato de saída do ventrículo direito, levando a uma hipertrofia concêntrica do ventrículo direito. Nessa imagem, é possível observar as alterações anatômicas que caracterizam essa cardiopatia congênita. A comunicação interventricular é comumente localizada na região perimembranosa do septo, podendo acontecer outras comunicações interventriculares associadas, porém menos frequentes. A destroposição da aorta é a anomalia congênita na qual a aorta é deslocada para a direita sobre o ventrículo direito, associando ao defeito do septo ventricular, levando a um fluxo sanguíneo de ambos os ventrículos para a aorta, sendo fluxos oxigenados e não oxigenados, conforme é representado pelas setas amarelas. Nesse vídeo que eu vou apresentar, ele vai mostrar a formação dessas alterações anatômicas. The problem with tetralogy of Fallot is that the orientation of the muscle on the inside of the heart is abnormal. The septum, the partition between the two ventricles, forms slightly more anterior or frontwards than it should. As that tissue that sits beneath the two great vessels is positioned in front of the pulmonary artery, it results in the four findings of tetralogy. First, there is a ventricular septal defect, or an opening between the two lower pumping chambers. Second, there is a narrowing of the pathway from the right ventricle to the pulmonary artery, or what we call pulmonary stenosis. Third, there is a repositioning of the aorta, which is the vessel that delivers blood to the body, such that it's overriding the two lower pumping chambers. And fourth, there is development of thickening or hypertrophy of the right ventricle as the blood is ejected out through the narrowing of the pulmonary. Há uma série de outras características anatômicas que são frequentemente associadas que é importante procurar ou avaliar um paciente com tetralogia de Fallot. Aproximadamente 25% dos pacientes apresentam um arco aórtico à direita, anormalidades das artérias coronárias, como descendente anterior esquerda, originando-se da artéria coronária direita, em aproximadamente 10% dos pacientes, apresentam vasos colaterais aortopulmonares significativos que podem exigir atenção antes ou durante o procedimento cirúrgico, e também podem estar presentes canal arterial pérvio, múltiplos defeitos ventriculares e defeitos completos do septo atrioventricular. Como o defeito do septo ventricular é tipicamente grande e restrito, a pressão no ventrículo direito se iguala à pressão no ventrículo esquerdo. Então, a direção do fluxo sanguíneo através desse defeito será determinada pelo caminho de menor resistência para o fluxo sanguíneo. Então, se a resistência ao fluxo sanguíneo através do trato de saída do ventrículo direito obstruído for menor do que a resistência ao fluxo para fora da aorta, para a circulação sistêmica, o sangue naturalmente se desviará do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. E nessa situação, há um desvio da esquerda para a direita que o paciente fica acianótico. À medida que o grau de obstrução do fluxo de saída do ventrículo direito aumenta, a resistência ao fluxo sanguíneo para o leito pulmonar também aumenta, tornando-se mais fácil para o sangue cruzar do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo e sair para a aorta, fazendo com que o sangue dessaturado entre na circulação sistêmica, causando a cianose. A obstrução
pode ser uma obstrução flutuante. Então, casos de cianose mínima pode evoluir com o aumento dessa obstrução, causando as crises hipoxêmicas que vão ser relatadas mais na frente. Com relação ao quadro clínico, ele vai depender do grau de obstrução da via de saída do ventrículo direito e de todas as outras alterações anatômicas presentes. Obstruções consideráveis da via de saída do ventrículo direito e do fluxo pulmonar inadequado geralmente vão apresentar crises profundas no período neonatal. Obstrução leve a moderada da via de saída do ventrículo direito e fluxo pulmonar e sistêmico equilibrados podem ser assintomáticos no início, sendo um diagnóstico mais ao acaso após a investigação de um sopro cardíaco ou depois das 4 primeiras semanas de vida, em que podem desenvolver sintomas de hipercirculação pulmonar e insuficiência cardíaca devido à queda da resistência vascular pulmonar perinatal. Durante a inspeção do exame físico, geralmente são pacientes eupneicos e sem desconforto respiratório. Ao exame cardiológico, podem apresentar um frêmito sistólico na borda external esquerda média e um clique ejetivo de origem aórtica com uma B2 única e hiperfonética, e um sopro sistólico intenso de grau 3 a 5 em 6, na borda esquerda superior e média. De modo geral, a apresentação do sopro vai ser proporcional e a duração do sopro inversamente proporcional ao grau de obstrução. Nas formas acianóticas, um sopro sistólico longo causado pela comunicação interventricular e pela estenose infundibular é audível ao longo de toda a borda external esquerda. Com relação aos exames complementares, a radiografia de tórax revela uma área cardíaca normal, com uma trama vascular pulmonar diminuída e o coração em formato de bota, devido ao ápice cardíaco voltado superiormente em decorrência da hipertrofia ventricular direita, com um tronco pulmonar mais escavado. Essa é a imagem de radiografia de um paciente do nosso serviço, em que a gente pode observar o formato da bota certinho. Com relação ao eletrocardiograma, ele vai apresentar alterações características, como um desvio do eixo para a direita, sobrecargas de átrio direito e ventrículo direito, com ondas R amplas em V1 e uma onda T também ampla em V1, conforme está representado pelos asteriscos. Pode-se dizer que o ecocardiograma é o exame de imagem mais importante dessa cardiopatia. Com ele, é possível avaliar tanto as características diagnósticas quanto a avaliação pré-operatória. Nesse corte, um corte paraesternal de eixo longo, que é visualizado um grande defeito do septo ventricular desalinhado, mostrado pela seta branca, com uma aorta ascendente sobreposta. Nesse outro corte paraesternal, agora de eixo curto, mostra os limites da comunicação interventricular, que se estende do septo membranoso, logo abaixo da válvula tricúspide, para dentro da via de saída. O septo infundibular ou septo conal está intacto e desviando anteriormente, separando o defeito da via de saída do ventrículo direito. Depois, é possível ver que o transdutor está sendo varrido, né, para mostrar que através dos ventrículos não tem outras alterações. Nesse outro corte, no subcostal, é demonstrado o desvio anterior do septo infundibular, representado também pela seta branca, e a obstrução infundibular resultante da via de saída do ventrículo direito. O tamanho do anel pulmonar, geralmente é hipoplásico, pode ser avaliado nessa imagem e comparado com valores normais, de acordo com a superfície corpórea do paciente. Nesse corte paraesternal eixo curto, está demonstrando a obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo direito e um anel pulmonar mais hipoplásico, também é possível avaliar as artérias pulmonares e seus ramos. O cateterismo cardíaco ele não é comumente utilizado, mas ele pode ser necessário em casos em que o eco ainda não foi, deixou dúvidas sobre o diagnóstico do paciente. Então, ele pode ser útil para avaliar os níveis de obstrução da via de saída do ventrículo direito, estenoses ou hipoplasias da artéria pulmonar, anatomia da artéria coronariana e presenças de colaterais aortopulmonares e presenças de outras comunicações não visualizadas ao eco. Nessa imagem, mostra-se uma obstrução subvalvar, representado pelo asterisco em vermelho, grave e que com a sístole há ausência de contraste no trato de saída do ventrículo direito. O anel da válvula pulmonar é pequeno, com uma válvula mais espessada.
E há uma pequena crista de estreitamento, representado pela seta preta, e uma estenose leve da artéria pulmonar direita, representado pela seta vermelha. Outros exames de imagem que também podem ser utilizados em casos mais específicos é a tomografia cardíaca, que pode ser indicada para avaliar melhor detalhes anatômicos intracardíacos, sendo útil para avaliar a anatomia do ramo da artéria pulmonar e a distribuição dos vasos colaterais. E a ressonância cardíaca vai fornecer detalhes anatômicos e medições volumétricas e hemodinâmicas que podem ser úteis para decisões de tomadas clínicas em pacientes com mais graves. Com relação ao diagnóstico pré-natal, melhorias na triagem pré-natal e na ecocardiografia fetal levaram a um aumento nas taxas de diagnóstico pré-natal, permitindo um planejamento mais avançado para o parto e um manejo perinatal, o que é particularmente importante se houver evidência de obstrução grave da via de saída do ventrículo direito, necessitando de um tratamento logo após o nascimento, como a infusão de prostaglandinas para manter o canal arterial PERV. E os parâmetros a serem avaliados são a direção do fluxo pela comunicação interventricular, os scores Zs da válvula pulmonar, relações entre os diâmetros da válvula pulmonar e da válvula aórtica e relações entre a aorta subpulmonar e a aorta descendente. Com relação às crises de hipóxias, elas podem acontecer devido a um fechamento do infundíbulo pulmonar, levando a uma cianose profunda. Os mecanismos que levam a essa crise ainda são estudados, mas a teoria mais forte são devido ao aumento da contratilidade infundibular, vasodilatação periférica, hiperventilação e estimulação dos mecanos receptores do ventrículo direito. Geralmente surgem quando a criança fica muito agitada ou irritada, com dor, presença de febre, anemia, hipovolemia ou após evacuação ou alimentação. Essas crises são caracterizadas por uma hiperpneia, que são respirações rápidas e profundas, irritabilidade, inconsolabilidade e a cianose pode ser progressivamente grave. Ao exame físico, eles vão apresentar uma diminuição do sopro cardíaco na ausculta e uma acentuação da cianose. Embora alguns episódios possam se desenvolver espontaneamente, episódios prolongados podem progredir para uma perda de consciência e parada cardiorrespiratória. Em crianças maiores, elas tendem a fazer a posição de cócoras para aliviar os sintomas, promovendo um aumento do retorno venoso. Nesse ecocardiograma também do nosso serviço, é possível ver um paciente, foi documentado o paciente tendo essa crise de hipóxia. Esse é um paresternóstico curto, então aqui a gente vê átrio direito, ventrículo direito, o desvio antero-superior do septo, né, formando essa grande CV. E com esse desvio, um infundíbulo longo, aqui está a válvula pulmonar, infundíbulo longo e bem hipertrófico, tá? A gente vê aqui durante o exame a variação desse fluxo aqui através, né, do infundíbulo, válvula pulmonar. No momento que a criança começa a bradicardizar, a diferença aqui de fluxo pulmonar com quase encontro aqui da região infundibular, o paciente fazendo crise de hipóxia e com bradicardia e necessidade de reanimação. Então, para fazer o tratamento adequado dessa crise, são necessárias algumas intervenções clínicas e medicamentosas. Então, se possível, fletir os membros inferiores do paciente para melhorar o retorno venoso. Ofertar oxigênio, uma vez que o oxigênio é um vasodilatador pulmonar e um vasoconstritor sistêmico. Administrar soro fisiológico ou qualquer outro cristalóide endovenoso de 10 a 20 ml por quilo para melhorar o enchimento do ventrículo direito e do fluxo pulmonar. Realizar uma pseudoanalgesia, sendo de preferência pela morfina endovenosa, 0,1 mg por quilo. Porém, em pacientes com dificuldade de acesso, pode ser utilizado fentanil ou midazolam inalatórios para tirar o paciente da crise e depois conseguir garantir um acesso endovenoso. A dor e a ansiedade, como a gente, para fazer as medicações, o que a gente causa? A gente reverte a liberação endógena de catecolaminas, então a gente vai reduzir a frequência cardíaca e diminuir a frequência respiratória. Utilizar um beta-bloqueador, como o propanolol, também a 0,1 mg quilo dose, ou o esmolol, 0,1 mg quilo dose, promove um relaxamento infundibular e melhora do fluxo sanguíneo pulmonar. Em casos refratários,
pode ser necessária a administração de fenilefrina endovenosa, com uma dose de 5 a 20 microgramas por quilo e depois seguida por uma infusão contínua. A função dessa medicação é aumentar a pós-carga sistêmica, promovendo um fluxo do ventrículo direito para a circulação pulmonar, em vez da circulação para a aorta. Se todas essas medidas falharem, tem estudos já colocando como o uso da ECMO como uma alternativa até a ida para o centro cirúrgico para fazer a correção cirúrgica. E alguns grupos consideram que a presença de uma crise de hipóxia indica a correção cirúrgica. E a profilaxia entre a crise e a abordagem cirúrgica é o uso do propanolol oral na dose de 0,25 a 1 miligramas por quilo, de 2 a 3 vezes ao dia, até o procedimento cirúrgico. Com relação ao tratamento cirúrgico, a cirurgia vai ser realizada eletivamente, idealmente, no primeiro ano de vida. O momento e a escolha da intervenção cirúrgica são baseados nas características individuais do paciente e na prática do centro em que ele for abordado. Os objetivos dessa cirurgia são aliviar a obstrução da via de saída do ventrículo direito, separar as circulações pulmonares e sistêmicas, preservar a função do ventrículo direito e minimizar a incompetência da válvula pulmonar após o procedimento. Então, são realizados os tratamentos cirúrgicos paliativos e os definitivos. Os procedimentos paliativos são indicados para aumentar um fluxo sanguíneo pulmonar em bebês ou crianças com uma cianose importante ou com crises de hipóxias não controláveis, nos quais a cirurgia corretiva não pode ser realizada com segurança, como naquelas crianças com hipoplasia da artéria pulmonar. Opções de técnicas cirúrgicas, as mais utilizadas são o Blalock-Taussig, em que ocorre a anastomose entre a artéria subclávia e a artéria pulmonar ipsilateral, e o Blalock-Taussig modificado, aqui representado como Gore-Tex, em que um enxerto com tubo de PTFE é colocado entre a artéria subclávia e a artéria pulmonar ipsilateral. Outras técnicas que não são mais utilizadas eram conhecidas como shunt Watterson, que era uma anastomose entre a aorta ascendente e a artéria pulmonar esquerda, e a cirurgia de Potts, em que a anastomose e a aorta descendente, ocorria uma anastomose entre a aorta descendente e a artéria pulmonar esquerda, mas devido às suas complicações intracirúrgicas e pós-operatórias não são mais utilizadas. Então, aqui nessa imagem está representando o Blalock, esse tubo branco, entre o tronco baixocefálico e a artéria pulmonar direita. Já o tratamento cirúrgico corretivo da tetralogia de Fallot consiste basicamente em corrigir todas as alterações que a cardiopatia apresenta. Então, o fechamento da comunicação interventricular, correção da obstrução da via de saída do ventrículo direito, com a eliminação da estenose infundibular, da estenose valvar pulmonar e ampliação do tronco pulmonar. Quando possível, é indicado uma abordagem transatrial para acessar essa via de saída e fechar a comunicação interventricular, para evitar uma ventriculotomia que traz um risco maior para arritmias ventriculares. Essa abordagem tem maior probabilidade de ser bem-sucedida em pacientes com estenose infundibular discreta e um anel pulmonar adequado. Cada vez mais as abordagens cirúrgicas enfatizam a manutenção da competência da válvula pulmonar sempre que possível. Uma abordagem de preservação da válvula é facilmente aplicada a indivíduos com tamanho adequado do anel pulmonar. Nos pacientes com anéis pulmonares pequenos ou com hipoplasia infundibular acentuada, deve-se considerar a colocação de um tubo conectando o VD às artérias pulmonares. No entanto, esses condutos não têm um potencial de crescimento e podem se tornar estenóticos ao longo do tempo. Além disso, a válvula protética do conduto pode desenvolver estenose ou insuficiência. Quando presente uma estenose infundibular, importante, associada a uma válvula pulmonar de tamanho adequado, pode ser necessária uma ventriculotomia longitudinal, sem abertura do anel pulmonar, com ressecção da estenose infundibular e ampliação da via de saída do ventrículo direito, com um retalho de pericárdio bovino. Nas imagens demonstradas, é possível observar uma ventriculotomia sem a abertura do anel valvar, com a visibilização do ósseo, representado pela seta preta, seguida pela ressecção desse ósseo e fechamento da comunicação interventricular
e ampliação da ventriculotomia com o retalho de pericárdio bovino, destacado pela letra P e B. O reparo cirúrgico não é uma cura completa, uma vez que o coração vai permanecer com algumas alterações anatômicas, fisiológicas e alterações elétricas. Então, problemas anatômicos potenciais incluem um alívio incompleto dessa via de saída, CIVs residuais, insuficiência tricúspide e aneurismas das vias de saída do ventrículo direito. A insuficiência pulmonar é o distúrbio fisiológico mais importante e essas anormalidades também são bem toleradas, principalmente durante a infância e o início da vida adulta. Porém, adultos com a tetralogia de Fallot demonstram uma alta frequência do comprometimento de exercício e um risco frequente e crescente a partir da progressão da idade de arritmia, disfunção biventricular e morte súbita. Então, nessa tabela, para posterior estudo, é relatado todas essas possíveis complicações pós-operatórias e as alterações clínicas e ecocardiográficas que elas podem causar. Então, com relação ao segmento ambulatorial, é indicado a realização de eletrocardiograma pelo menos uma vez ao ano, tanto em crianças quanto em adultos. Um ecocardiograma é orientado que durante a infância, pelo menos uma vez ao ano, e na idade adulta, a cada 6 meses ou a cada 2 anos, dependendo do quadro clínico e complicações presentes. A realização de tomografia ou ressonância cardíaca, ela geralmente não é realizada durante a infância, a menos que haja uma preocupação clínica e específica com dilatação desse ventrículo direito ou disfunção dele. E na adolescência ou na idade adulta, então, são indicados a realização uma vez por ano ou a cada 3 anos, dependendo do estado fisiológico, e o cateterismo segue essa mesma lógica. Então, se a criança não tem nenhum sintoma, não é realizado, e nos adultos, pelo menos uma vez para avaliação. Com relação à prevenção de endocardite, os pacientes com tetralogia de Fallot devem manter a higiene oral e adequada, e a profilaxia antibiótica ela é recomendada durante os primeiros 6 meses após a cirurgia corretiva ou implantação de estente, e também é recomendada para aqueles pacientes que têm as válvulas cardíacas protéticas ou se houver defeitos residuais no local ou adjacentes ao local do material protético. Então, aqui estão as dosagens que são indicadas. Para as crianças, mantenha 50 mg quilodose de amoxicilina, e para aqueles com alergia, cefazolina ou ceftriaxona, que deve ser administrado de 30 a 60 minutos antes do procedimento. Com relação à gestação, a gravidez não é recomendada em pacientes com a tetralogia de Fallot não reparada. Para indivíduos que têm essa correção, que não apresentam anormalidades hemodinâmicas graves, os resultados da gestação geralmente não têm influência durante o desenvolvimento do feto. Uma avaliação cardiovascular abrangente por um especialista cardíaco é recomendada antes da gestação para confirmar que não há achados cardiovasculares que devem ser tratados antes da gravidez, ou para sugerir que uma gravidez seria de alto risco ou que não seja aconselhável a gestação. Além disso, os descendentes, então os fetos, têm uma maior probabilidade de apresentar anomalias congênitas e mutações genéticas, sendo importante orientar a família sobre esse risco. Com relação às práticas esportivas, a Declaração Científica de 2015 da American Heart Association fornece diretrizes de participação atlética competitiva para pacientes com doenças cardíacas congênitas, incluindo a tetralogia de Fallot. Então, é importante ressaltar que não tem muitos estudos com relação a essa prática de estudos. Então, segue-se essa diretriz, mas ela não é única, tem que ser avaliado caso a caso. Então, antes da participação de esportes competitivos, é necessário a realização clínica, avaliação clínica, realização de eletrocardiograma, ecocardiograma e avaliação da função e um teste de esforço. Então, vai ser classificado com tetralogia de Fallot não reparada clinicamente, estáveis e sem sintomas clínicos de insuficiência cardíaca, é liberada a participação de esportes de baixa intensidade. Tetralogia de Fallot reparada pode ser considerada a participação em esportes de intensidade moderada a alta, se não tiverem evidências de disfunção ventricular direita e esquerda clinicamente significativas, ou seja, com uma fração de ejeção maior que 50%, presenças de arritmias ou obstrução do trato de saída. Tetralogia de Fallot reparada, que tem uma disfunção ventricular grave, com uma fração de ejeção menor que 40%,
obstrução grave do trato de saída ou arritmias devem ser impedidos de praticar qualquer tipo de esporte competitivo. E aí, nessa tabela, é demonstrado quais são considerados os esportes de baixa, moderada e alta intensidade e a classificação em relação à fração de ejeção do paciente. Essas foram as minhas referências e obrigada.